Oi, gente, aqui é a Larissa e no dia 27 de abril tivemos a oportunidade de participar da palestra da Bianca sobre produtividade e organização durante o segundo workshop do PET DPCFC. A Bianca conversou e explicou pra gente que o fato da gente procrastinar e não conseguir colocar as nossas tarefas em dia, muitas vezes é por conta das crenças limitantes que nós colocamos em nós mesmos, do tipo, eu não consigo, eu não vou conseguir entregar a tempo, eu não consigo me organizar. Esse tipo de pensamento é o que nos atrapalha a concluir as nossas tarefas e os nossos objetivos. Durante a palestra, a Bianca apresentou pra gente o método GTD. Assim, a gente consegue visualizar tudo de forma mais clara e conseguir colocar em dia tudo que temos para entregar. Enfim, foi uma experiência ótima e muito enriquecedora para mim e tenho certeza que para as outras pessoas que estavam assistindo também. Por que é tão desafiador o fazer acontecer? Qual é essa grande dificuldade que enfrentamos e por quê? Por quê? Porque se existem tantos métodos, bastava que você um dia lesse sobre o método ali do GTD, se você tivesse outras maneiras também até, existe a matriz de Eisenhower ou a matriz que nós vamos até abordar aqui, e já já você vai conhecer, mas era só fazer isso, né? Era só você colocar ali no papel e pronto. E aí você conseguiria resolver as tuas dificuldades, que eu, na verdade, prefiro chamar de desafios. Seria só você saber o que fazer e pronto, fazer. Então, o que realmente nos prejudica, o que realmente nos empaca nessas horas? Aí eu quero entrar num tema que é muito importante, porque é só a ponta do iceberg. A tua gestão, a tua produtividade é a ponta do iceberg para algo que são as crenças limitantes. Então, é sobre o que você também pensa ser capaz, é sobre também o que você acredita ser. Aquela pessoa que cresce ouvindo, você é bagunceira, menina, para de fazer bagunça. Você está me atrapalhando aqui, não mexe nisso, você não sabe fazer isso. Eu sei que, aqui eu quero, inclusive, aqui reforçar, gente, não quero que você fique com raiva de quem te disse isso, de jeito nenhum, porque isso é natural até. Crianças, às vezes, vão mexer em coisas que não deveriam mexer. Vem, então, a repreensão, vem, então, a crítica. Agora, o teu eu, criança, que é um tema muito, muito importante de você conhecer, um elemento necessário para que você até possa se superar, possa ser melhor a cada dia, possa se aceitar, possa se acolher, possa se abraçar, pensar sobre o quanto que você acredita ser capaz de algo, isso faz toda a diferença. Pensar sobre o que você pensa geralmente no piloto automático, é pensar o que vem à mente quando você olha aquela lista enorme de tarefas e você se sente frustrado por não conseguir chegar até o final, por não fazer as coisas com as quais você se comprometeu. Então, qual é o teu autodiálogo? O que tem debaixo desse iceberg aí? O que vem junto com a ideia de uma baixa produtividade e de uma não acabativa das tuas metas, dos teus projetos? É bem provável que sejam as crenças limitantes que te impedem, que te sabotam. Essas ideias sobre você, elas vão construindo uma mentalidade, que é a mentalidade que é fixa. Então, é aquela mentalidade que Carol Dweck também, com o livro Mindset, ela traz esse tema. Vale a pena vocês também pensarem sobre isso. A mentalidade fixa versus a mentalidade de crescimento. É preciso que você comece a trabalhar nessa mentalidade. Para você se tornar verdadeiramente produtivo, é preciso trabalhar a tua mentalidade junto
com toda a metodologia. Não estou dizendo que uma coisa vai primeiro, outra coisa vai depois. Não, porque a tua vida está acontecendo agora. Isso aqui não é um ensaio. Já está rolando. Já é a tua vida, já é a minha vida. E antes que você pense que eu sou um exemplo de organização, eu quero te dizer que a maioria das pessoas que vai atrás de métodos, de desenvolvimento, de organização, de até gerenciamento do tempo, produtividade, são pessoas que sofrem com isso. E são pessoas que estão cansadas do caos, cansadas da sobrecarga emocional que aquele monte de coisa para fazer traz. Eu sou uma dessas, eu realmente perco até a linha, vamos dizer assim, se eu estou me sentindo sobrecarregada, se eu estou me sentindo sufocada. Aí você entra naquele modo de sobrevivência, sai do modo de criatividade, você para de criar, você para de ter leveza para fazer as coisas, para de se divertir. Então, quantas vezes deixamos e nos sabotamos por conta de uma mentalidade fixa, de não conseguir se enxergar como alguém capaz de superar aquele desafio, de vencer aquela crença limitante. Hoje, eu vou até te pedir para que você, se possível, já separe aí. Se possível, já vai separando ali um caderno, uma caneta. Eu quero que você já entre em ação e comece a fazer isso, porque eu tenho certeza, tem um monte de coisa. Assim como a Lívia falou, existe um monte de questões que estão ali agora. Enquanto eu falo, ó, são 500 mil pensamentos que você já teve. Você já lembrou do que você precisa fazer? Você já pensou da conta que você precisa pagar? Você já lembrou do e-mail que você precisa responder? Do WhatsApp, que também você deixou de responder ontem e agora você precisa responder? É ou não é? Qual é a tua visão de produtividade? Quando você pensa em ser produtiva, não é, Bruno? Aí, quando você pensa em ser produtivo, o que vem à sua mente? O seu eu produtivo, como é? Qual é o semblante do teu eu produtivo? Como é o comportamento? Como é a voz? Como é o tom de voz? Qual a postura do teu eu produtivo? É importante você saber quem é você vivendo a produtividade. Ali, ó, a Lívia disse, executar o que eu planejei previamente com êxito. Que lindo! E como é que você sente isso, Lívia? É importante ter uma visão, porque o teu cérebro, inclusive, olha que forte, gente, isso é muito sério, isso é cientificamente comprovado. O cérebro, nosso organismo, inclusive, na parte hormonal, ele processa quando você imagina e quando você visualiza algo com bastante presença, com realmente ali uma carga emocional. Quando você se dedica a ver isso, o teu cérebro ele não diferencia se isso é real ou se é imaginário. E aí ele começa a criar um mecanismo que corresponda também ao que você está imaginando, a essa visão de futuro. Então, é importante que você se veja como essa pessoa produtiva, essa pessoa que realiza, que consegue, sim, concluir suas tarefas. A Lívia dizendo, eu sou uma Neandertal para planejamento, ainda uso planner de papel, mas funciona bem. E eu vou te dizer, Lívia, também os estudos comprovam que é muito importante ter esse papel onde você anota as coisas. E quanto ao GTD, que é a metodologia que a gente vai olhar aqui, gente, o GTD, embora tenha um monte, se você digitar ali na Google Play, né, de aplicativos, ou mesmo da Apple Store, você vai achar um montão de aplicativos que diz que coloca ali o GTD em prática, mas, na real, até hoje eu não achei um aplicativo que tivesse toda a sistemática. E o David Allen, que é o inventor desse método, ele defende que nenhum aplicativo consegue fazer o que você precisa fazer no papel, entende? O que você precisa colocar mesmo no papel e criar sessões. Então, essa visão, ela precisa também ser a de alguém que faz o trabalho, entende? Que paga o preço.
Porque, na verdade, gente, já estamos todos pagando o preço da vida que a gente está levando. Você pode não ter se dado conta, mas você trabalhando nisso, se dedicando a essa produtividade ou não, ainda assim você vai estar pagando esse preço. Então, não é melhor pagar o preço por algo que vai te fazer bem? Eu falei sobre as crenças limitantes e eu gostaria de pedir que você pensasse sobre isso. Quais as tuas crenças limitantes sobre organização, sobre gerenciamento do tempo? Quais os teus eu não consigo? Tudo isso é uma prisão que tem te impedido até de olhar teu talento, tuas capacidades, de olhar que você já conseguiu tantas coisas. É uma tendência natural, talvez, que temos desde nossos ancestrais, porque nossos ancestrais, eles precisavam mesmo de estar atentos aos perigos que de repente, talvez a natureza, né, podia trazer, mas, na verdade, hoje, você é um adulto e você mora numa residência, né, você tem um certo conforto, caso contrário, você não estava aqui, né, 9h24 da manhã, numa live sobre produtividade. Você tem um certo conforto, a gente tem um certo conforto, mas é muito legal você perceber que existe no teu organismo essa tendência para o alarme, para entrar no modo sobrevivência. E quando você entra nesse modo sobrevivência, as crenças limitantes, elas começam a assumir o controle dos teus pensamentos. Quando você era criancinha, fazia aquela lambança, hein? E aí você ficou achando que você também fazia lambança com a tua vida, com as tuas tarefas. Olha que delícia. Que coisa linda, né? Quantos pais olham assim a criança fazendo toda essa lambança? Tá bom que essa criança tá, né, num processo ali que é de propósito que ela tá fazendo essa lambança. Mas quem nunca, né, gente? Quem nunca levou uma bronca porque riscou a parede? Quem nunca levou uma bronca porque deixou o quarto bagunçado? E aí você vai pensando, nossa, eu sou uma bagunceira. Nossa, eu não consigo me organizar. E quanto mais você continuar repetindo essa ideia para si mesma, mais você vai realmente se tornar o que você acredita. O teu cérebro vai começar a querer te provar que você está certa. Você está certa. Então, primeiro começa por isso. Começa por identificar, por exemplo, pelo menos 3 ideias que te limitam. 3 ideias que fazem você se sentir incapaz, não suficiente. Olha aqui, a Maria está compartilhando também. Eu sou uma pessoa muito visual, então preciso escrever tudo. Tenho uma agenda que eu faço à mão e organizo meu dia na noite anterior. Isso é muito top, Maria Júlia. É legal mesmo. Inclusive, isso é uma das dicas para que você tenha clareza de como começar o foco do dia seguinte. Olha que lindo. Já vai anotando. Quem ainda não tem esse hábito, essa dica é maravilhosa. Quais são as 3 ideias que te limitam no aspecto da produtividade? Então, eu não consigo me organizar, eu sou bagunceira, eu nunca consigo fazer as coisas no prazo, deixo sempre tudo para a última hora. Existe até um ditado, né, gente, que é assim, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Não é o brasileiro, não, gente, é o ser humano. É o ser humano, vai deixando mesmo, empurrando para a barriga, com a barriga. A Lívia dizendo, eu organizo no domingo, assim consigo distribuir melhor as tarefas ao longo da semana e planejar o meu descanso também. Que maravilha, Lívia. Esse descanso ele é muito importante, faz parte também dessa diversão que te ajuda a saber quem você é. E aí entra a crença de identidade, a crença de capacidade, a crença de merecimento. São os 3 pilares que são os fundamentos também das crenças. Então, pensa assim, ó, é o que você é. Então, eu sou
isso, aquilo, aquilo outro. O que você é capaz de fazer, eu posso fazer isso, aquilo outro. Eu mereço isso, aquilo outro. E para você, que tem um diálogo interno negativo, que se pega com esses pensamentos, sabe? Como, isso aqui nunca vai dar certo para mim. Eu mereço mesmo. Ou, comigo é sempre assim. No fundo, são as tuas crenças que precisam ser mudadas. Cara, não vai adiantar você aprender um método que for se você não olhar para as tuas crenças. Se você não perceber que precisa mexer nesse negócio aí. Que precisa dar uma agitada também. Para que você supere. Para que você se empodere. Para que você se perceba capaz, merecedor. Uma pessoa que, sim, está aprendendo. E olha que legal, essa dica tá também no e-book. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês um mini e-book que eu fiz especialmente para esse material aqui dessa live. E eu me empolguei, coloquei muita coisa legal ali. Eu acredito que vocês vão gostar. Exercícios, sabe? Reflexões, ideias, insights. Agora, essa dica, ela realmente faz a diferença. Você perceber que, por exemplo, assim, a palavra usada vamos dizer, eu não vou conseguir dizer que eu sou organizada, porque aí eu olho lá para o meu armário e tá uma bagunça, certo? Teu cérebro vai dizer, você está mentindo. A tua crença até, e também a percepção do que é o mundo real, vai logo te confrontar com a lembrança daquele armário todo bagunçado, né? Com a lembrança do bloquinho de notas cheio de anotações que você nunca mais viu. Então, como que você pode processar isso? Como que você pode trabalhar essa crença? Aqui uma ideia. Começa a dizer, eu estou me tornando. Eu estou no processo de me tornar uma pessoa organizada. Eu estou trabalhando na minha produtividade. Eu estou em vias de me tornar essa pessoa produtiva, essa pessoa que sabe gerenciar o tempo. Eu estou no processo de me tornar alguém organizado, alguém que sempre chega às acabativas. E quanto a isso, o teu cérebro não pode também, né, te confrontar. Quanto a isso, não há até questionamentos, porque afinal de contas você está aqui, você está em vias de, você está buscando. Quem procura acha. É para quem procura. Não é para quem não está aqui buscando um jeito diferente de pensar, de viver. É para você. Você entendeu? Então, aqui eu quero reforçar sobre mindset. Qual é o teu mindset? Você pensa de um modo fixo, rígido, não tem jeito, esse sou eu e eu não vou mudar? Ou você pensa de um jeito leve, criativo, você se empodera, você conversa consigo mesmo. É importante conversar consigo mesmo. Diante de todo esse caos, todo esse monte de bombardeio que você recebe, que eu recebo todos os dias, olha aqui, esse gráfico que você está vendo na tela, praticamente ele é a realidade de todos nós, ou em quase todos os aspectos, é a realidade da maioria aqui. Você precisa pensar ali nos compromissos, você é bombardeado por notícias, TV, tem as coisas do computador, os e-mails, o Facebook, o YouTube, o LinkedIn, celular, WhatsApp, mensagem de texto, Instagram, Twitter, o chat, e você tem dor, né? Às vezes a pessoa tem uma dor física, tem o corpo, tem que cuidar da saúde, cuidar da pele, tem a família, tem os amigos, parente, o ex, irmãos, pais, filhos, parceiro, emprego, chefe, colega de trabalho, os inimigos, e aí você
tem o sentimento, a carga emocional, isso para quem, né, tem uma inimizade com alguém. Cara, isso vai mesmo trazendo uma sobrecarga emocional. Quando você tem consistência do que fazer, como fazer, por que fazer, você vai começando a instalar as pequenas mudanças que precisam acontecer. Eu falei aqui sobre trabalhar a visão. A visualização é um processo não apenas que você deve olhar assim, isso aí é uma coisa mística, é uma coisa de uma pessoa que tem tempo livre. Não. Eu quero que você pense sobre o quão científico é. Já foi provado, como eu disse, para quem chegou mais tarde, o teu cérebro ele não consegue muito bem ali diferenciar isso. A Mel Robbins, a autora também do livro A Regra dos 5 Segundos, a Mel Robbins fala disso. O teu cérebro ele não vai diferenciar se você verdadeiramente colocar ali emoção, se você realmente se dedicar a isso. E a dica é que você trabalhe essa visualização, por exemplo, de manhã, porque você ainda não entrou naquele turbilhão que é o teu dia, que é essa sobrecarga de tarefas. Então, de manhã e à noite. E aproveitando a noite antes de dormir, para as pessoas aqui que disseram, eu começo na noite anterior. Aproveita esse momento e já passa a visualizar o seu dia. Enquanto você escreve, já se veja sendo essa pessoa produtiva, vivendo essa produtividade de uma maneira consistente, executando as tarefas que precisam ser executadas, dividindo os compartimentos, conforme a gente vai olhar aqui daqui a pouco no gráfico do GTD, de uma maneira muito, muito eficaz, clara, tendo clareza mesmo para trabalhar, porque assim, o teu cérebro ele não vai conseguir colocar energia se ele não estiver leve, tranquilo. E é também sobre isso o GTD, entende? É por isso que essa metodologia, ela verdadeiramente é fascinante, porque faz todo sentido. Isso aí. Sonequinha, né? Essas pequenas mudanças, elas podem iniciar-se, inclusive, com parar com essa sonequinha, entende? Porque quando você consegue perceber assim, isso é fato, o teu cérebro ele não vai conseguir se dedicar ao mesmo tempo em que você está ali cheia de lembranças, de compromissos, as coisas que você precisa fazer, as coisas que você precisa executar, aquele turbilhão de tarefas, de responsabilidade, o teu cérebro não vai conseguir se dedicar se não tiver tranquilo. O GTD ele parte do princípio de que você começa esvaziando essa caixa de entrada para criar espaço para a tua criatividade, para o fluxo, sabe? O flow. Muita gente fala aí do flow, é isso, é fluxo, é ter um fluir da tua energia. Você precisa de energia para os teus projetos. E você precisa também de criatividade para os teus projetos. Só que o teu cérebro ele vai começar a economizar essa energia se ele já está tão sobrecarregado, se ele já precisa se esforçar em lembrar de todo aquele montão de coisa, você entendeu? É sobre isso que a gente vai falar aqui no GTD. Eu vou primeiro explicar para vocês o lance aqui dessa matriz impacto versus esforço. Porque essa é uma forma de você gerenciar as suas tarefas, mas para aquelas emergências. Justamente para aquelas coisas que você vai acabando empurrando ali com a barriga. E isso aqui deve ser até feito de uma maneira estratégica, com aquelas coisas que, não deu tempo, eu estava sozinha, sei lá, era para ser mais gente aqui trabalhando comigo, mas não deu certo, ou a pessoa, sei lá, me deixou na mão. Acontece. Então, você precisa primeiramente identificar quais são as tarefas. Perceber que existe aquela lista enorme de tarefas. Quais são essas tarefas?
das tarefas, daquela lista gigante de coisas que você tem a fazer, você vai, então, colocar cada uma delas nos quadrantes correspondentes. Porque quando você coloca nos quadrantes, você passa a entender quais são os tópicos que te dão mais resultado. E aí entra ali, ó, vitórias rápidas. São aquelas coisas que levam pouco tempo, e aí o tempo você pode entender como essa setinha aqui de baixo, na horizontal, é o esforço, tá? Tudo isso você vai ter também com as ferramentas, dentre os arquivos que eu coloquei tanto no e-book quanto também o material que eu tinha mandado para a Júlia. Você vai poder também ter acesso a isso, baixar, imprimir ou copiar, tá? Já já eu te mostro o link. Mas ali entram, então, as vitórias rápidas. É o impacto alto, tá vendo aqui na vertical essa setinha? Você precisa ter consciência sobre o que traz mais resultado. Por quê? Porque senão você vai perder muito tempo ou investir, não é perder, mas pensa assim, em investir. Investir muito tempo em coisas que não vão trazer resultado ou que o resultado é muito baixo. O impacto no plano geral da tua vida é muito baixo, é muito pequeno. Você entendeu? Então, quais são as vitórias rápidas para você? Quais são as ações que, quando você executar, parece que até todo o resto anda? Existe o princípio 80-20 também, que é um dos princípios de gerenciamento de tempo, de liderança, porque 80% dos resultados depende, ó, de 20% das ações, das atitudes, do que você se dedica a fazer. 80% vem de 20%. Você entende? E aí completa-se o 100%. Então, qual é o teu 20%? Aí você identifica, então, as vitórias rápidas. Quais são os teus grandes projetos? Aquelas tarefas que são longas, aquelas coisas que você precisa de tempo, aquelas coisas que vão exigir de você concentração. Então, é nesse ponto também que você, sabendo quais são teus grandes projetos, você vai separar um tempo para que não haja, pelo menos, tantas interrupções. Quando você for fazer teu grande projeto, aquele trabalho que, de repente, leva muito tempo e exige muita concentração, não faz o menor sentido você estar num lugar onde, de 5 em 5 minutos, alguém está lá te chamando, te interrompendo, te perguntando algo, ou, sei lá, dando risada, você entende? Você precisa ter estratégia para os teus grandes projetos, porque senão você vai ter ali um burnout. Burnout é exatamente aquele nível de estresse que a pessoa muitas vezes precisa até ser internada, sabe? Muitos precisam até tomar remédio por causa disso. É sério, gente, não é brincadeira, não. Burnout tem também, assim, sabotado os sonhos, os projetos, a visão de futuro de muitas e muitas pessoas. Nos grandes projetos, você, inclusive, vai bloquear tempo para isso. E gerenciar se esse tempo foi produtivo. Porque, por exemplo, se você tem também... Não tem jeito, né? Vai ficar num lugar onde vai ter interrupção. Começa a perceber isso. Quantas interrupções são? Qual o preço dessas interrupções, pessoal? Estudos apontam que quando você está num projeto que exige concentração, cada interrupção que você tem, cada vez que, sei lá, você para olhar o WhatsApp porque pá, a notificação veio, aí você, ai, é minha amiga, minha amigucha. Aí você vai lá e começa, para tudo para responder a amigucha. 20 minutos é o que você perde quando você largar teu celular e for voltar para o teu projeto. 20 minutos. Será que não era melhor ter desligado o telefone, ou se não tivesse jeito, pelo menos desativado as notificações para você poder se dedicar para aquele projeto? Porque se você perde 20 minutos para voltar para ter o foco, mas daí daqui a pouco vem outra interrupção, como é que você vai chegar à acabativa desse jeito? Faz sentido isso, gente?
Ou não? Ó, aqui a Su dizendo, mãe, corre aqui. Ó, tá te interrompendo, hein? É a sua mãe que tá te interrompendo, Sueli. Faz sentido, né, Bruno? Faz sentido, gente, porque, não sei, aqui pelo menos vocês, a maioria são jovens, mas eu tenho filho, de 5 aninhos, o meu filhinho. E as tarefas que são mais complexas, para mim, fica muito mais produtivo quando eu deixo para o horário em que ele vai estar na escola, porque eu vou fazer o quê? Eu vou falar, sai daqui, garoto? Tipo, não dá. Mas uma coisa, eu realmente, eu vejo como você, quando sabe essas coisas, quando você tem essas informações, você fica mais esperta. Até uma pessoa do lado falando, ó, o Bruno aqui dizendo, até uma pessoa do lado falando já atrapalha. É verdade. Sabe que uma estratégia que você pode até usar para esse tipo de situação é, além de bancar o antissocial, né? Tipo, dizer, gente, eu estou aqui num projeto, eu preciso de foco absoluto, é você pegar esse fone de ouvido assim e colocar num volume alto, mas pôr lá no YouTube tem aquelas músicas, claro que aí você tem que ter, ou o Spotify também pago, né, gente? Porque senão vai entrar um comercial e aí você perde também toda a sua concentração. Mas por aquelas músicas de foco exclusivo, né? E faz toda a diferença. E até me lembrei aqui, vou contar um caso para vocês, que eu estava até escrevendo o e-book que eu vou mandar para vocês, que vocês vão poder baixar. Estava escrevendo esse e-book, eu fui para o Guarujá, para a praia, né? Nesse fim de semana. Gente, e aí na piscina já tinha assim uns avisos de proibido música. Só que tinha uma mocinha lá, que ela tinha tomado algumas, e ela estava lá com aquelas músicas bem, tipo... como que ela falou, amor? João? Era tipo funk. Não, ela falou assim, eu vou cantar o meu... Piseiro. Piseiro, gente. Ela estava cantando piseiro, só que estava muito alto. Lógico, né? Pergunta se eu consegui me concentrar. Não consegui me concentrar. Então, existe isso, sabe? Tem que não apenas você planejar a tua atividade, mas os outros também podem vir a atrapalhar. Então, será que é melhor você buscar um outro lugar quando você tem realmente algo que exige esse trabalho tão intenso, esse grande projeto? Então, olha aqui, os grandes projetos, eles exigem essas estratégias. Você precisa desenvolver as suas próprias estratégias para chegar às acabativas, porque o mundo não vai mudar por sua causa. O ambiente não vai mudar. Eu vou dizer até sobre essa mulher do piseiro, porque até tinha um aviso ali, né? Tinha um aviso, proibido som. Por quê? Porque a pessoa vai para a piscina para relaxar. Eu estava na piscina, mas eu estava aqui, né? Escrevendo no e-book pelo celular. E o som muito alto, e eu não conseguindo me concentrar. Daí eu fui até a recepção e falei, eu acho que a moça não leu esse aviso. Será que algum funcionário podia chegar nela para avisar? Porque eu não ia intimar ela, abaixa esse som aí, senão talvez ela ia pegar mal. Mas ela ficou muito, muito ofendida com isso. E aí eu falei assim, olha aqui. Quando eu vi que ela estava ofendida com isso, eu falei assim, olha aqui, tem um aviso. Tem um aviso para que não pode ter esse som alto, porque eu estou tentando escrever um negócio e eu não consigo com esse som alto. E aí ela ficou muito brava e tal, mas existem momentos em que eu, pelo menos, penso assim, a gente precisa se posicionar, porque como é que eu ia fazer assim, sabe? Até porque, mesmo que eu fosse para o quarto, o som estava tão alto nessa situação, assim, ela estava com o som tão alto que ia acabar me atrapalhando também, mas nem sempre a gente consegue contar com as regras, tipo assim, aqui é proibido. Às vezes, na sua rua, é muito barulho. Então, você precisa desenvolver essas estratégias para gerenciar o seu tempo. Olha aqui a Lica dizendo, ontem eu fiz aula para relaxar na academia e a instrutora colocou raça negra. Aí eu, tipo, como assim? Tipo, nada relaxante, Lica? Não foi tão relaxante, raça negra? A Sueliana Sidério fala, tá, vamos lá. Sou aqui em casa, é quase impossível de se concentrar, gritaria dos vizinhos, entre outras coisas. Ana Célia, cada um vai ter um contexto de vida e a gente vai precisar desenvolver estratégias para conseguir concluir. A tua estratégia talvez seja diferente da minha estratégia, mas a gente tem que ter, pelo menos, ideias do que pode ser feito.
Aí, grandes projetos, vitórias rápidas, tarefas de preenchimento, são aquelas pequenas coisinhas que são necessárias, que não dá para fugir. Mas são coisas que você tem que se policiar quanto ao tempo que você leva para isso. Exemplo, vamos pensar aqui, sei lá, responder um WhatsApp, marcar uma consulta, perguntar sobre, né, algo que você está esperando. A gente vai falar sobre também lá no GTD, tem uma categoria de coisas que vão ser colocadas no aguardando. São aquelas coisas que dependem de outros também entrarem em ação. Então, a gente vai pensar, cara, para essa tarefa eu não posso levar mais do que 10 minutos, mais do que 5 minutos. Na verdade, no GTD, você vai pensar sobre até as tarefas que são um pouquinho mais do que 2 minutos, porque as de 2 minutos, até 2 minutos, você tem que fazer na hora. Por quê? Porque, segundo o GTD, nessa metodologia, o trabalho que você teria para tomar nota, para esclarecer, para colocar aquilo em uma determinada categoria, seria mais do que 2 minutos, então já faz. Sabe o que é isso? É, por exemplo, pegar o código de barras e entrar no banco online e pagou a conta. São coisas que você tem que levar 2, 3 minutos. Você não pode levar 20 minutos para pagar uma conta, certo? Hoje em dia, não. Você tem os aplicativos. Então, existem tarefas que você precisa colocar ali nas tarefas de preenchimento, porque você provavelmente, se der, você pode até pedir para alguém fazer para você. Mas muitos não vão conseguir, né, sei lá, ter uma secretária. Não dá para a gente contar com alguém para ir pagar a sua conta. A maioria de nós, a gente precisa estar lá pagando a conta. O Eduardo pediu aqui para falar, né? Vamos ver. Bom dia, Bianca, primeiramente. Bom dia, Eduardo. Com relação a isso, e quando o problema não é começar a fazer a tarefa e sem terminar? Porque eu, pessoalmente, tenho um grande problema em terminar tarefas. Eu começo a fazer ela ali, mas quando está chegando no fim, eu desando mesmo, às vezes começo outra, mas eu não termino. Qual Então, que, na sua opinião, é a melhor maneira de agir diante disso? maravilhosa essa pergunta, Eduardo, porque também é a realidade de muitos de nós, são as acabativas, é um monte de iniciativa e pouca acabativa. Tem a ver também com as tuas crenças, porque você já teve a construção de uma frase que revela uma crença. Você já é isso, na sua concepção. Eu sou assim, eu sou isso, eu não consigo chegar nas acabativas. E aí, a partir do momento em que vira uma crença, você precisa confrontar essa crença. Peraí, não é verdade. Porque quais situações na sua vida, Eduardo, fala aí pra gente, quais as situações na sua vida em que você chegou às acabativas? Fala pra mim. É bem raro, é bem difícil, sim. Você não tá na faculdade? Tô sim. Então, todos os anos que você passou, você foi até o final, não foi? Cheguei até 31 de dezembro. Passou de ano. Sim. Então, você conseguiu chegar às acabativas. Teve trabalho para entregar? Não, eu comecei na faculdade esse ano. Não, eu digo assim, teve trabalho durante todos esses anos aí de vida? Teve, né? E você entregou? Sim. Então, você teve acabativa. É só para confrontar essa ideia de eu não consigo chegar às acabativas. E você chega. Muito disso acabo percebendo isso depois que eu faço, entendeu? Tipo, eu tô assistindo uma aula e tô fazendo anotação. Aí eu termino de assistir a aula, mas não termino as anotações com relação ao final da aula. Tipo, o professor falou alguma coisa ali no final da aula que eu tinha que ter anotado, mas eu não anoto. Então, eu percebo que é um trabalho que eu não fiz completo. Sim, que você gostaria de ter feito até melhor. E talvez é por coisas que estão ali passando na sua mente, aquele turbilhão de coisas, que aí rouba a tua atenção. E quando rouba a tua atenção, você já perde o foco. E aí que o GTD também faz sentido, porque você tem uma caixa de entrada, onde você vai registrando todas essas coisas, onde você vai colocando todo o conteúdo que está ocupando espaço. Agora, também existe o exercício de você perceber quais foram as coisas que te prejudicaram no passado. Depois eu vou ver até se a gente consegue compartilhar um pouquinho do e-book que eu vou mandar para vocês, que uma das coisas
que também é necessário que a gente identifique é, tipo assim, eu tinha um projeto aqui, quais foram os desafios que eu enfrentei? Quais foram os empecilhos para chegar lá? E para você é isso, é tipo, se distrai. Ou para de colocar energia. Agora, provavelmente com as coisas que você percebe que são muito importantes para você, que são muito relevantes, você consegue colocar teu foco. Então, uma das estratégias é, primeiro, estar muito consciente sobre isso. Segundo, combater as crenças limitantes, porque você consegue, senão você não tinha chegado até onde chegou. Você tinha parado lá e largado, né, essa coisa aí de estudar, porque não é para você. Se você realmente fosse alguém que nunca consegue chegar às acabativas. E se tornar consciente de uma nova postura, colocando ali todas as coisas que estão, né, fomentando aquele monte de ideia. E as pessoas muito criativas, elas são assim, começa uma ideia aqui, depois, nossa, eu tive uma ideia, eu tive um insight, cara, pá, vai lá e faz outro. E até você pegar as rédeas disso e começar a ter mais foco, mais concentração, gente, temos um mundo de estímulos, é muita coisa. Então, até você começar a assumir as rédeas disso, vai levar tempo. Eu não estou falando aqui de um jeito, de um método, e nem o David Allen, ele não fala disso, ele fala que leva tempo para a pessoa ficar consistente em suas mudanças. Porque, sabe, promessas vazias, elas perdem credibilidade na primeira semana. Você percebe logo na primeira semana que aquilo lá, pô, você fez ali alguns dias, mas depois não conseguiu mais. A consistência, a continuidade, fazer esse esforço valer a pena e ter consciência, compaixão de si mesmo, porque vai ter erro, você vai se distrair no meio do caminho, você vai ter dias que não vai ser o que você gostaria que fosse. Agora, foi a construção de uma vida inteira de bagunça, de se acostumar, né, com um monte de gaveta aberta. E aí você quer em uma semana mudar? Você quer em 3 dias mudar? Não, tenha compaixão de si mesmo, porque isso vai levar um certo tempinho. Mas você vai conseguir. O que é importante é você ter essa consciência. Eu posso. E tudo bem se tiver ali um tropeço, um vacilo. É voltar para o trilho. Você já ouviu falar também de Pomodoro, Eduardo? Sim, já até apliquei, mas isso aqui não funciona. Eu sinto que não funciona para mim. Porque, igual você falou, é um turbilhão de ideias, um turbilhão de criatividade. Realmente, foi a única reclamação que tipo, minha mãe tinha quando eu estava no fundamental. As professoras tudo falavam, o Eduardo ele tem concentração, mas quando ele começa, se passar uma mosca na frente dele, ele perde a linha de raciocínio. Ele voa junto com a mosca. Então, o que funciona para mim nem é o Pomodoro, é a vontade de fazer. Eu estou com vontade de fazer agora, eu vou lá, pego e faço. Mas parece que quando eu estou chegando no final, que eu vejo qual que é o resultado, perde a graça para mim, entendeu? Então, e aí você pode, talvez, uma ideia para você buscar testar, talvez, é você pegar um post-it, aqueles post-its, e se é no computador, por exemplo, que você vai trabalhar, deixar o teu porquê à mostra. Porque você, sabendo o porquê você está querendo, a motivação para aquilo, ainda que seja um degrauzinho de um contexto maior. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero me formar nesse curso, porque eu quero porque eu quero terminar e poder ensinar alguém sobre essa situação aqui, sobre esse lance. É poder lembrar-se, motivar-se com isso, porque você mesmo disse, é por motivação, você precisa de motivação, né? Você se engaja mais em algo quando você se lembra do porquê. E isso é para todo mundo. Eu vi aqui a Lica não, foi a Suelen levantou a mão, né, Su? Sim, Bia. Oi, linda. Pois é. Ela é muito boa do Pomodoro, porque você para um pouquinho, mas retorna. Ó, aqui eu sempre faço isso, eu anoto, sabe? Que eu vou fazer, por exemplo, eu estou estudando física, aí mais tarde eu vou estudar tal matéria. Então, assim, é ter aquele foco, né? Eu aprendi muito com essa maravilhosa aí, é ter foco. Obrigada, viu? Eu vou te mostrar uma plaquinha, peraí. Existe eu coloco assim no meu foco.
Por favor, não incomodar. Gostei disso. Muito bom, Su. É isso aí. Sabe que, Eduardo, e a todas aqui, porque eu acredito que isso tem sido a realidade de muitos de nós. Nosso cérebro ele vai conseguir se concentrar por 90 minutos. Embora o Pomodoro ele estabelece o tempo de 25, talvez, para alguns de nós, pensar sobre 25 é muito pouco. Tipo, não dá para fazer nada. Ao passo que se você coloca 90, também é uma média em que o seu... É o ritmo circadiano, que chama. Você consegue se concentrar por 90 minutos. Então, trabalhar por 90 minutos e ter ali um post-it escrito o porquê. Eu quero isso por causa disso. Eu quero isso porque eu quero ajudar pessoas. Eu quero isso porque as pessoas podem crescer com o que eu vou aprender, com o que eu vou ensinar. E sempre eu gosto muito de falar isso, né? De poder ajudar alguém, porque isso aí é trabalhar com propósito, é virar propósito, é fazer até de uma coisa que antes talvez era uma limitação, virar um propósito. Então eu quero mostrar para as pessoas que é possível conseguir, sabe? Que é possível vencer isso aqui. Existe também o lance do TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade. Mas isso, gente, mesmo que alguns de vocês tenham esse diagnóstico, isso não é uma sentença, viu? Isso não pode ser considerado sentença. Isso aqui você pode até olhar como um desafio. Outra coisa que também atrapalha demais o foco é isso, é fazer algo que você não queria fazer, que não é bem a ver com o que você curte. Todos nós vamos passar por isso. Tem coisa que a gente precisa fazer e que não gosta de fazer. Então, usar essas estratégias do tipo assim, pô, eu não gosto de fazer isso, mas esse lance aqui faz parte de um contexto maior, de um projeto maior. Isso aí pode talvez ser o que faltava. Aqui é o esquema do GTD. Eu quero até lembrar que comecei falando sobre listas de tarefas e não é que você nunca mais vai ter lista de tarefa, não é. Só que agora a tua lista de tarefa, ela vai fazer parte de um contexto, de uma estratégia maior. Então, tudo, gente, tudo. Começa com isso. Primeiro ponto, primeira etapa, tudo o que está ocupando espaço na sua mente precisa ir para algum lugar. Porque se continuar com todo esse monte de coisas, esse amontoado aí de ideias, né, de responsabilidades, compromissos e coisas que você lembra que precisa fazer, pessoas para quem você lembra que precisa ligar, retornar, continuar desse jeito, isso aí vai te impedir de chegar até aquelas acabativas e vai te bloquear na tua criatividade. A criatividade, gente, é o criar. E não apenas criar sobre arte. A gente tem essa perspectiva tão limitada sobre o que é a criatividade. A tua criatividade é o que também te ajuda a escrever um texto, sabe? A ter um raciocínio quando você vai fazer uma legenda de post. Isso aí é criatividade. E se você não tem espaço na tua mente para que a tua criatividade aflore, você vai render muito menos do que você poderia render. Então, joga tudo para algum lugar. Vai precisar daquele caderninho, né? Vai jogar tudo para uma lista que você vai chamar de caixa de entrada. Só que os elementos, esses itens, essas ideias, esses eventos, os compromissos, as ligações que você precisa retornar, o aniversário de fulano que você lembrou, tudo isso vai para lá. O armário que você lembrou que precisa arrumar, né? A gaveta que talvez o documento que você perdeu aquela, né? Tipo, eu até perdi, mas já encontrei. Mas sabe aquelas coisas que você pensa assim, pô, preciso achar tal coisa. Ai, meu Deus, eu não achei ainda. Ai, meu Deus, eu esqueci. Você precisa pôr na caixa de entrada, porque isso aí vai bloquear a tua criatividade. Depois você vai olhar para aquela caixa de entrada aí, do primeiro para o último, você vai precisar separar as coisas. Vai precisar perceber o que é isso. O que eu faço com isso aqui? Isso aqui entra para qual categoria? Qual contexto? Então, você pode ter um contexto ali, finanças, um contexto, faculdade, um contexto, sei lá,
ONG, para quem, sei lá, faz um trabalho social, para quem ajuda pessoas, para quem ensina pessoas, para quem é voluntário de alguma ONG, teve uma ideia para ajudar lá na ONG, ou para levar para o diretor do teu, sabe assim, você vai criando sessões. Família, viagens, sabe, você criar contextos e dentro disso, você começar a identificar, peraí, isso aqui exige que eu tome uma atitude? Eu preciso entrar em ação quanto a isso? Então, vamos lá. Colocou toda aquela lista. Depois de pensar sobre o que é cada coisa, o que é isso? Ah, isso aqui precisa de uma ação. Eu preciso ligar. Eu preciso falar com fulano, com ciclano. Eu preciso marcar uma consulta. Então, isso é uma atitude. Então, você precisa fazer. No processo, no processamento, você vai olhar ali para é acionável? Sim. Isso aqui eu vou mandar para também tá ali dentro nesse gráfico aqui, gente. Que trabalheira que deu isso. Acho que foi umas 3 horas só para fazer esses quadradinhos. Mas porque ele é bem metódico, você vê? O sim, ele te leva para a próxima ação. Então você precisa processar e agir. Então, como agir? Tem essa regra. David Allen estabelece que se a coisa que precisa acontecer leva até 2 minutos, você precisa, então, entrar em ação rápido, tá? Entra em ação, não perde tempo, porque é 2 minutos ou menos. Como agir? Quando você precisa entrar em ação, você pode talvez perceber que não está na hora certa, que agora não vai dar tempo, então você vai o quê? Adiar. Só que quando você adia, você precisa de uma hora, de um dia específicos, e você vai colocar isso na agenda. Aí, você vai precisar de uma agendinha. Você vai colocar coisas na agenda, e até teve alguém aqui falou sobre a agenda, sobre o papel. É isso, é colocar no papel mesmo, sabe? É ter uma agenda. É claro que tem gente que vai se beneficiar muito de uma agenda eletrônica. Agora, tem que ver se você mesmo se adapta a essa agenda, se de repente você não se sente mais estabelecida ali, programada, mais consciente sobre essas tarefas, se você anota num papel, viu? Então, daí depois você vai perceber o que tem que adiar, vai para a agenda. Tem coisas que você vai ali fazer assim que puder. Então, é possível que no momento não dá para fazer. Então, ou ela entra para uma agenda, que é, por exemplo, aquele compromisso com dentista, médico, consultas em geral, reuniões, eventos que você sabe que uma prova, né? Tem um dia e uma hora específicos. As outras coisas, você vai perceber. Assim que der, eu preciso fazer isso aqui, porque é importante. Então, você precisa passar para a categoria próximas ações. Você precisa, no geral, tirar tudo aquilo que está na caixa de entrada e colocar em algum local. Alocar numa determinada área, para que você possa ter uma visão geral das próximas ações. Tem coisa que você vai conseguir delegar. Às vezes é um trabalho em grupo e precisa ser dividido ali, cada um com uma tarefa. Então, é preciso delegar. Aí você define, pô, isso aqui eu vou delegar. Beleza. Qual é, então, a ação a tomar? Comunicar a pessoa. Aí você comunica, ó, ô Marlon, com você ficou tal tarefa do nosso trabalho. E aí você comunica ao responsável e depois aquilo lá você vai pôr em aguardando. Aquela tarefa que antes estava lá na caixa de entrada, você processou, você fez o caminho. Não dá em 2 minutos. Eu não posso adiar e, na verdade, eu posso delegar. Pô, o Marlon sabe fazer isso aqui muito melhor que eu e ele está no meu grupo. Eu vou mandar para o Marlon, ele vai colocar ali na lista de tarefas dele, na caixa de entrada dele, né? E vai fazer esse processo. Vai ver se é algo que ele precisa acionar ou não. E aí vai para o aguardando. Gente, tudo isso aqui parece uma coisa complexa, tanto que eu recomendo que você imprime. Você vai pegar essa folha, né? Você vai pegar os PDFs. Essa folha, pelo menos, imprime. E pode deixar, tipo, sabe, no teu escritório ou na mesa que você estuda, no teu armário, na parte de dentro, assim, do armário.
Em algum lugar, até você começar a se adaptar, a se acostumar, a lembrar-se automaticamente do que precisa ser feito. Para que você possa memorizar, e não é decorar, é memorizar, é ter na memória as atitudes a tomar. Agora, ali tem as coisas também que não são acionáveis. Tem coisa que estava lá ocupando até, sabe, tipo, no teu bloquinho de notas, e você percebeu que, na verdade, não exige de você nenhuma atitude. Exemplos. Talvez você viu uma matéria, né? Pegou ali um print, deu um print em algo que você achou interessante, e aí você vira e mexe, está lá lembrando. Isso está na tua caixa de entrada. Está ocupando um espaço pequeno ou grande, mas está ocupando. E está atrapalhando. Está impedindo esse fluxo das ideias. Então, não é acionável. Isso é lixo? Ou isso é uma referência? Então, você vai ter uma pasta também de referências. Isso aqui é algo que eu vou usar para um trabalho, para uma ideia, para um argumento que eu vou conversar com, sei lá, com o meu chefe, sabe? Para ele me dar um aumento. Então, vai ali para a incubadora, porque você vai ainda digerir aquele elemento e entender de que jeito usá-lo da melhor maneira. Então, aqui é quando não tem nenhuma atitude a tomar. Existem as coisas que exigem mais do que uma etapa. São as coisas que na programação ali de ações a tomar, nas próximas ações, não adianta você pensar que é só eu pedir para o Marlon fazer e aí eu vou estar delegando. Não. É só pôr na agenda e aí vai estar já programado, vai ter saído da minha caixa de entrada. Não, tem coisa que exige muitas etapas e essas etapas fazem um projeto. O projeto, ele precisa de um planejamento. E aí você vai separar esse projeto, sabe aonde? Esse projeto, inclusive, ele vai, quando é algo importante para você, você vai, inclusive, perceber que ele é um grande projeto. Ele faz parte aqui desse elemento. Então, entra naqueles quesitos básicos. Ele precisa de tempo, ele precisa de foco, você vai precisar de estratégia e o projeto precisa de planejamento. Você vai planejar o que você vai fazer. Projeto precisa de planejamento, precisa ser revisado. Então, como é que foi essa minha semana? Como é que foi o andamento desse meu projeto? Eu estou encaixando verdadeiramente as tarefas necessárias para chegar às conclusões do que eu quero fazer, do que eu quero viver na minha vida, dos meus sonhos, do meu objetivo de vida? Será que eu estou encaixando aqui? Ou eu vivo nessa sobrevivência aí? Ou eu estou só no modo sobrevivência, só apagando incêndio, só fazendo o que ficou emergência? Isso aí é algo para se pensar. Aí você vai revisar as tuas ações e, a partir daí, definir novamente. Eu pus as mesmas cores, por exemplo, em ADI, porque aí, quando volta para o ADI, volta para aquelas outras possibilidades. Ou você faz assim que pode, ou você marca um dia e hora específico. Quando volta dentro dali do projeto para delegar, volta para esse delegar. E aí você vai também comunicar o responsável e pôr na pasta de aguardando. Parece muito complexo, mas na prática, complexo mesmo, é viver esse caos que a gente tem vivido. Mas, pessoal, eu vou até pôr uma música aqui bem legal para que vocês possam, nesse momento, fazer só um exercício. Vai ser tudo da sua vida? Não, porque provavelmente você tem muita coisa na tua caixa de entrada acumulada de outros carnavais, e não de agora. Então, a ideia é você pensar o que está na minha mente hoje, o que está ocupando espaço. Pega o papel, pega a caneta e simplesmente escreve. Vai mandando para lá, vai mandando para dentro de uma maneira bem, sabe, do jeito que vier. Não precisa você se preocupar com explicar e tal, porque é para você, não é para outra pessoa. Você precisa explicar de um jeito que você vai provavelmente se lembrar disso. Então, vai lá, anota. Agora, deixa eu pôr aqui, uma música no Spotify de foco. E aí você vai fazer esse momento mão na massa para que você tenha uma experiência prática de como que você pode colocar o GTD, implementar ele na tua vida. Você
tá aqui, caixa de entrada. Vou dar um minutinho, escreve o que vem à sua mente. Respira fundo, você pode até nesse momento já trabalhar a sua respiração. Muito bem. Eu imagino que vocês já escreveram algumas coisas, mas ainda tem mais. Vira a folha, porque agora você vai até poder, de uma certa forma, pegar a prática, mas na verdade você não vai, talvez, conseguir concluir toda essa caixa de entrada. Agora, olha para o primeiro item da sua lista. O que é isso? Olha para o teu papel. Vê aí, o que é isso? Exige que você entre em ação? Precisa que você tome uma atitude? Se é sim, ela vai para uma outra categoria que você vai, no GTD, chamar de processamento, ou é como se você fosse esclarecer aquela coisa. Você vai nesse processo agora, então, esclarecer. Quando é sim, pensa se essa coisa, ela demora 2 minutos. Tem coisa que demora 2 minutos aí. Se não, porque ainda estamos processando esse primeiro elemento. Talvez ela não é 2 minutos, talvez ela exige que você haja. De que jeito você vai agir? Como? Aí pensa aqui, ó, olha esse gráfico, olha para o gráfico que te norteia, ele te dá a direção. Aí você adia, ou você delega, ou você vai planejar uma atitude. Se você não consegue fazer agora naquela regra dos 2 minutos, você vai adiar. Se você não for delegar, você vai adiar. Mas não é adiar naquela procrastinação. Você vai adiar, mas já com o olhar de execução. Que dia que eu vou fazer isso aqui? É algo que eu consigo marcar a hora na minha agenda? Ou é algo que talvez não hora mais o dia? Por exemplo, sabe que com minhas clientes, com coaching, a gente trabalha muito com isso, que tem que ser específico. Porque às vezes a pessoa fala assim para mim, eu vou mudar tal coisa. Ah, é? Como? Ah, eu vou ligar para fulano, pedir perdão. Quando? Ah, semana que vem. Que dia? Semana que vem é muita coisa. Você precisa ser específico consigo mesmo. Então, como assim semana que vem? Que dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Tá, quinta. Beleza, quinta? Que hora? Que período, pelo menos? Da manhã? Da tarde? Busque ser o mais específico consigo mesmo. Porque assim você não deixa solto. E aí você vai ter já até como colocar na tua agenda isso. A partir do momento em que isso já se encaixa em um dia, você já consegue enxergar se é no período da manhã que você vai fazer ou se é no período da tarde que você vai fazer. Ou no período da noite que você vai fazer. Você vai já estabelecer. Então, aquele elemento que estava lá na tua caixa de entrada, te atrapalhando, te estressando, boicotando a tua criatividade, ele já se encaixou em algum lugar. E quando chegar a hora, você vai poder pensar nele. Temos uma tendência de nos preocuparmos, mas grande parte da preocupação é por não ter um jeito de lidar com isso. É por não enxergar uma solução, uma luz no fim do túnel. E quando você enxerga a luz no fim do túnel, você assume as rédeas, você tem controle, você não está mais à mercê do ai meu Deus, vai dar tempo, eu não sei se vai dar tempo, porque esse ai meu Deus, vai dar tempo, sabota a tua produtividade. Você sabe quando, você tem uma estratégia, você pode conversar consigo mesmo. Ei, calma, não é agora. Entende? Já está lá, já está planejado. Agora é um projeto, é algo que exige ações.
Então tá, quais são essas ações? Ali, no que vocês vão receber, nesse e-book que eu fiz aí para vocês, você vai ter a caixa de entrada, você vai ter planejamento de projetos, você vai conseguir colocar teu propósito, até aqui falando, né, uma coisa que pode ser muito útil, assim como o Eduardo, muitos de nós, gente, não é só o Eduardo, eu sei que muitos de nós, ele retratou algo que é a realidade de muitos de nós. Então, ter o foco, ter o olhar para o propósito, é por quê? Então agora eu sei. E ainda que você tenha uma ideia, quando você escreve, a coisa fica diferente. Vocês vão ver, quando escreve, fica diferente. E aí você vai olhar ali aqueles elementos, vai agora para o segundo. Provavelmente você já viu ali se é um projeto e você depois vai parar para planejar, ou se é algo que você pode já agir na hora, adiar, delegar. Vai para o segundo elemento que estava na caixa de entrada. Mesmo processo. É acionável? Vamos supor que tem algo ali que não é acionável e que você deu aquele print do seu celular e que você quer usar em algum momento da sua vida, você acha que pode ser útil para você conversar com alguém ou para você incrementar um trabalho, para você criar um post. Você fez um print e aí você lembra toda hora daquele print, mas você não fez nada com isso até agora, porque agora ele não é acionável, ele não exige que você, na verdade, entre em ação especificamente agora. E lembrando, ó, só para vocês saberem, dá para você tirar algo que está ali na incubadora, porque é uma incubadora, ou na referência, porque é referência, e você vai pôr para aquele outro grupo de coisas que passa a ter uma ação. Então, não preciso entrar em ação agora, é só uma ideia mais para frente, quando a gente chegar num tal estágio de conhecimento, ou de público, de seguidor, a gente vai fazer isso aqui, beleza. Então, deixa ali no referência, ou deixa na incubadora. Você pode transitar esses elementos entre os grupos. Mas aí, agora tem coisa que você falou assim, nossa, eu já usei. Até tenho o arquivo no meu, sei lá, no meu e-mail, tenho já o documento, já entreguei o trabalho, isso aqui não precisa mais, é lixo. Esvazia essa caixa de entrada. É preciso processar, depois é preciso definir o que fazer ou não fazer, e é preciso você entrar em ação, refletir e entrar em ação. E esse é um tópico muito importante para que você lembre que são 5 as etapas do GTD. A primeira etapa é o capturar, é a tua caixa de entrada. A etapa 2 é esse processamento das ideias, é o esclarecer, é tornar claro, enxergar o que é cada coisa. Etapa 3, organizar. Onde fica tal coisa? Onde eu coloco? Quais as perguntas que vão me levar? Tudo isso você vai ver no e-book, tá? Você vai ver no e-book. A etapa 4 é muito clara, que é o revisar. Tá funcionando? Em que aspecto eu precisava melhorar na próxima semana? Pô, meu foco melhorou essa semana. Mas quando chegou nessa área aqui, eu meio que procrastinei, eu meio que deixei de lado, larguei mão e, poxa, isso aqui eu preciso melhorar. E aí você está na etapa 4, revisando as tuas atitudes. E a 5, execução. São as mais compactas, mas as mais importantes talvez até. Na verdade, eu acho que todas são, mas você precisa executar. Não faz o menor sentido, não é, Vitória? A Vitória que entrou aqui, ó, está participando. Não faz o menor sentido você ter toda essa trabalheira se você não for realmente executar. E a partir do momento que você já tem tanto esse fluir, quero até reforçar, gente, isso aqui foi feito para você que é bagunceiro, para você que é desfocado. Isso aqui foi feito para você que não é naturalmente organizado.
Claro que quem é naturalmente organizado vai se beneficiar, mas os desorganizados vão se beneficiar muito mais. Porque há solução, porque há esperança. Entende? É do dia para a noite? Não. Você não ficou bagunceira do dia para a noite. Você não virou, né, uma pessoa desfocada do dia para a noite, talvez. Vai levar um tempo. E talvez até parte desse brilho todo que o GTD tem, é para você, Lica. Parte do brilho que o GTD tem é porque ele permite que você brilhe com o que você é. Você não é mais uma vítima, né, nesse turbilhão. Você não está mais propensa ao burnout. Deu para entender na prática o que é isso? Vocês entenderam? Faz assim, quem entendeu, ó. Rolou? Agora eu quero só reforçar isso aqui. O negócio de você entender que o preço você já está pagando. Você já está pagando um preço. Todos nós já estamos pagando esse preço pelo jeito que a gente vive. Então, viva com essa compaixão de si, sabe? Não exija a perfeição se você está aprendendo. Se dê tempo para processar isso. Em uma semana, em 3 dias, talvez, e provavelmente até em um mês, você não vai ter resolvido tudo e já melhorado, organizado todas as coisas da sua vida. Isso leva tempo. A Thaís Godinho, que também é uma escritora sobre o GTD, ela tem livros muito maravilhosos sobre o GTD. E aí ela fala assim, até o programa dela, que ela criou sobre o GTD, é para 1 ano. É 1 ano para você se organizar. Ai, não, eu quero uma coisa em 3 dias. Você não vai conseguir. Você não vai receber, a não ser que, sei lá, exista uma fórmula que eu ainda não conheço e que não está sendo divulgada para o grande público, porque isso aqui vai levar tempo. O que vai te levar a alcançar os resultados que você espera é a tua disciplina, o teu empenho. E falando em preço a pagar, vê esse vídeo aqui, ó. Consequências.
Muito bom, muito bom. Isso aqui é só para trazer esse impacto que esse vídeo traz, né? Até eles vão levando a música para um lugar que você vai. Vocês estavam ouvindo a música também, né? Deu para ouvir? Show! Deixa eu parar, porque senão. Então, ó, quero que com essa mensagem você reforce em si mesmo o porquê de tudo isso. Por que você está pagando o preço? Por que você assistiu essa live? Por que você vai baixar o e-book? Por que você vai se dedicar a isso? Porque vai ter resultado. É sobre resultados. Então, cada um vive a vida que merece. Paulo Vieira diz isso. Cada um vive a vida que merece. Você está plantando o que você vai colher amanhã. Muito obrigada, Marlon. Muito obrigada a todos pela atenção. Deus abençoe e contem comigo. Qualquer coisa, estou também ali com as redes sociais. No Facebook, no Instagram, manda uma inbox, vai ser uma honra, um prazer poder receber de vocês o feedback.